Se você parar pra pensar, você pensa parado. Por isso, siga em frente. A única pessoa que fez sucesso dando pra trás foi o Michael Jackson. Roda a vinheta. Troque seu cachorro por uma criança pobre, sem parente, sem carinho, sem rango, sem cobre. Deixe na história da sua vida uma notícia nobre. Troque o seu cachorro, troque o seu cachorro, troque o seu cachorro, troque o seu cachorro, troque o seu cachorro por uma criança pobre. Tem muita gente por aí que tá querendo levar uma vida de cão. Eu conheço um garotinho que queria ter nascido pastor alemão. Esse é o rock despedida pra minha cachorrinha chamada sua mãe. É pra sua mãe, é pra sua mãe, é pra sua mãe, é pra sua mãe. Esse é o rock despedida pra cachorra sua mãe. Excelente. Sim, estamos aqui de volta. Mais um programa, Notícias de Quinta. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? O único programa, como sempre, né? Que começa a 12h34, 1, 2, 3, 4, para comentar as notícias de quinta todas as sextas. E hoje estou aqui com o Arthur e o Trielli. Até perguntar aqui para vocês estão utilizando o que? Shampoo de laranja? Vocês estão só o bagaço, viu? Pelo amor de Deus. Mas e aí? Sabe como é, né? Já tem que avisar, tem que curtir, tem que compartilhar, porque senão, o que é que vai acontecer com quem não compartilhar o vídeo de hoje? Vai cair a manteiga, vai cair de cabeça pra baixo, cara. Quando você estiver passando manteiga e cair o pão, vai cair de cabeça pra baixo. Pois é. E aí vai comer, não vai ver, vai achar a regra dos 5 segundos que não vai pegar nada. Exato. Vai ter uma desinteria e... Mas eu quero cagar. Cara, morrer, vai né? passar dessa pra melhor. Vai morrer. Então, melhor compartilhar. E aí que a gente já começou, né? Falando aí sobre ter sucesso na vida, cantando uma cantiga aí sensacional. E nesse âmbito aí, né, de política, eleições, diversas coisas, todo mundo também pensando no bolso nesse momento do ano. Quero começar com um assunto que vem tomando conta de todos os noticiários: inflação, aumento de preços. E o Correio da Bahia, da minha Bahia, noticiou o seguinte, que a inflação estoura e fogos têm aumento de até 100%. E aí, senhores, o que seria de vocês, né, sem saber que os fogos de artifício subiram de preço? É uma notícia relevante, né, Kim? Mas será que foi o pessoal lá da Faria Lula, né, que tá comprando muito fogo de artifício porque a inflação subiu, aí o preço subiu junto? Estão comemorando, é. Estão comemorando? Tem uns caras que estão comemorando mesmo, estão falando, pô, que bom, é melhor deixar assim, porque é bom que o Lula se dá bem e tal. Como sempre, esses caras não pensam no Brasil, né? Eles pensam no projetos políticos deles, né? Isso foi sempre uma coisa que me incomodou no PT, não sei se você lembra, você não era nascido, um jovem. Eu tô brincando. A gente tem a mesma idade, tem a mesma idade. Mas o Kim com certeza não era. Na época do Plano Real, quando o PT votou contra. Então, já naquela época, quando ser antipetista não era moda, antes de ser modinha, eu já achava, pô, sacanagem. A ideia é boa, mesmo que você seja de oposição, apoia as boas ideias, né? Você não tá aqui pra ferrar com o país, você tá aqui pra o que for bom você ajuda, o que não for. Então, essa história, o cara tá falando dos fogos de artifício, que é uma coisa assim, tudo bem, junho, né, festa junina, talvez isso. Será que é por causa da festa junina, Kim, lá no Nordeste? Não sei, pode ser até que seja, né? Tem nada a ver uma talvez coisa com tenha alguma outra, explicação, então, né? porque...
Porque, me perguntando no fundo, qual- a inflação, você tem que se preocupar com o aumento da gasolina, que é o Comida, né? é o Olha. cara que realmente a inflação faz diferença pro cara, não vai ser o cara que vai comprar fogo de artifício, né? O cara que... É literalmente queimando dinheiro, né? Exato. Literalmente. Você tava falando aí sobre a questão de ser antipetista antes de ser moda. Cara, eu brinco assim, mas é sério mesmo. Eu acho que eu até cheguei a votar, não sei se no Lula, que em 2008 eu não lembro de ter votado para presidente, eu tava saindo da escola, não lembro de ter ido votar mesmo, era facultativo. Eu tô na dúvida se eu votei ou não na Dilma uma vez, tô na dúvida mesmo. Agora eu lembro quando eu era criança, tinha um desenho não, né, um tokusatsu, aquelas séries japonesas que passavam na TV, na Rede Manchete, um era Esquadrão Inspector. Tinha três... na verdade, tinha um cara que era ser humano e 2 robôs lá da polícia de Tóquio. Eles trabalhavam lá prendendo os bandidos, etc. E aí eu lembro muito dessa série porque eu tinha um brinquedo, era inesquecível, era um robô amarelo com pneu, assim, no meio do peito, né? Era Bike, é o nome dele. E aí eu lembro que o dia da eleição, em 94, eu tava com minha avó, ela foi votar, eu fui com ela. E eu lembro que o caminho todo eu falava, vó, não vota no Lula não, vó, ele é ladrão. 3 anos de idade, velho. Acredite se quiser, mas depois acho que eu até votei na Dilma. Essa cena eu nunca esqueço. Eu indo com o meu bonequinho na mão, falando, é ladrão, vó. Mal sabia eu do que estava acontecendo. Na minha época, meus tios, né, na universidade, minha tia fazia história, não, Lula, agora vai. E eu só de saque. Mas enfim. Profetiza, varão. Pois é. Falando em aumento, coisas que estoura, falando também de eleições, né? Temos aqui 2 matérias que eu quero ler ambas antes de comentar alguma coisa, porque um é da Veja e outro da Metrópolis, ambos sites aí que o logo deles, né, as cores predominantes é o vermelho. A Veja fala o seguinte: pré-candidata defende cirurgias gratuitas de aumento peniano. Sério? Se quiser votar aí na Juju Ferrari do Avante. Desculpa. Já o Mendigo, que vinha sendo aí cotado até para ser pré-candidato, deputado estadual pelo PT, ele aparece aqui no Metrópolis com o seguinte: ex-sem-teto Givaldo Alves, o Mendigo, vende pau de mendigo sem aval da Anvisa. Batizado de pau de mendigo, estimulante que tem o Givaldo como garoto propaganda, não tem registro na agência reguladora. E aí, senhores? Então, Kim, essa história do aumento peniano aí, tem um amigo meu que tá muito interessado. É um cara amigo, não sou eu. Nem eu. Tá gaguejando, hein? Tá gaguejando os dois. Um olhando pro outro. Mas eu acho engraçado, né? São prioridades, né? Vamos dizer assim. Esse pessoal tem prioridades. Parece que hoje o sexo e a coisa, o prazer imediato virou a maior prioridade de todos, né? A gente já falou muito sobre isso, sobre a questão trans, todas essas questões aí que o pessoal está colocando como se assim, o meu desejo é a coisa mais importante. Mas nesse caso eu meio que sou a favor, não sei. Esse meu amigo, ele tá precisando muito. Ô, Kim, lá no interior, sabe como é que se chama a revista Veja? Não. Olha. Mas agora, meu Deus. Cara, sabe o que é pior? Não é nem essa questão triade só não, cara. Porque, assim, a vaga, geralmente, assim, pro político brasileiro, virou o cara famosinho, né? Então, isso é uma degradação geral, cara, da política. Não é mais... É o cara que faz sucesso, é o cara que não sei aonde, é o mendigo, é a menina que vende, a loura do Tchan, sei lá. Então, assim, cara, infelizmente é aquele cara que faz sucesso, é o cara ali que captura isso. E é uma degradação total do legislativo, né? Porque é onde fazem leis, né, cara? Então o cara vai fazer lei, imagina, um mendigo que vende lá o não sei o que da Anvisa. Mas faz parte do jogo, infelizmente. Agora, sobre isso, me veio um insight enquanto você estava falando, que é engraçado, né? A Anvisa, tudo bem, tem que fazer isso mesmo, é o papel dela. Mas era uma coisa que comprava quem quer. Agora, tem coisa que é meio experimental que ela obriga as pessoas a usarem, mesmo que não queira. Essas coisas é que os 2 pesos e as medidas é que eu acho que a gente tem que denunciar aqui. Né? É isso aí. Denunciar. Não, complicado. E seguindo aqui na linha de relacionamentos, mais uma vez se questionando qual a relevância de notícia dessa para o jornalismo nacional, o Metrópolis conta a história de um rapaz
que viajou 1.600 quilômetros para beijar a mulher e ficou plantado no aeroporto. A notícia ainda diz que depois ele tentou mais uma vez se encontrar com mais uma garota e também levou outro bolo. E aí, gasolina não tá barato, 1.600 quilômetros de viagem para tomar um bolo. Onde esse cara tava com a cabeça, né? Nas nuvens, provavelmente, né? Cara, eu acho que idiotice. Que é aquela coisa, o cara... As pessoas estão tão desesperadas por afeto, por como é que é? Por um sentido na vida, e que elas viajam, uma pessoa que ela mal conhece, né? Ou, sei lá, né, qual era o caso, mas... Para a pessoa dar um bolo, não era uma pessoa que eles já estavam num relacionamento ainda que distante, né? Então, é muito estranho essas coisas. Como é que um cara se submete a isso? A gente tem um apelido que é meio... Não posso falar por causa das tias do Zap pra isso, mas o cara é escravo de alguma coisa. Nem isso, né? Porque não ganhou nem o beijo, né? Cara, mas é a loucura que a gente vive. Mostra muita carência, né? Essa ética dos afetos aí que você falou, que virou a moda dos últimos, sei lá, 30 anos. É a ética dos afetos. Mas, cara, coitado do cara, né? Coitado, eu fiquei com pena. E realmente é uma notícia importante. Eu queria saber como a gente pode ajudá-lo, né? De repente. É uma notícia relevante. Não, o mundo tá tranquilo. É uma notícia que você precisa dar distância. Não, se ele tivesse viajado para a Ucrânia ganhar um beijo, não ganhou, né? Exemplo do Mamãe Falei, né? Mas no caso... Agora o pessoal fala o seguinte, que viajar é bom, mas voltar pra cagar em casa é bom demais. Fala a verdade. Mas eu quero cagar. Ah, meu Deus do céu. E aí, continuando nessa temática, falando aqui um pouco mais de política, só para dar um contexto, a gente teve uma decisão histórica recentemente lá nos Estados Unidos, mudaram o entendimento lá, a questão que envolve aborto, né? O caso do Roe versus Wade caiu. E aí foi aquele caos, meu Deus, agora acabou. Teve gente falando que ia deixar o país, teve a cantor aí, acho que foi da banda Green Day, falando que vai abandonar a cidadania dele. E nesse meio de caminho, as feministas aí, elas começaram a fazer vários tipos de posicionamentos. E o New York Post, ele comenta o seguinte: greve de tchaca-tchaca. Tendências de abstinência no Twitter após a decisão do Roe versus o caso do Wade. Sim, vou fazer greve. E você olha normalmente, né? A turma que tá falando isso vai fazer greve. São avantajadas, cabelo azul. O do sovaco é azul, né? O do cabelo é todo colorido. Você fala assim, rapaz... isso é até um benefício, né, pro planeta, às vezes, parar pra pensar. É que nem greve de jornalista, né? Tipo... O cara, pô, obrigado, cara. Incentivou. Mas eu vou mais longe ainda aqui. Mesmo que elas fossem... Porque tem umas gatinhas ali do outro lado, não podemos negar. Mesmo que seja assim, é o que a gente tem falado nesses anos todos, assim... Evite filho antes de precisar matá-lo. Basicamente é isso. Tipo, faz greve de sexo, ótimo, assim você não vai matar o seu filho. Eu acho perfeito, faça isso mesmo, faça greve de sexo. Teve uma que falou, numa entrevista, eu não lembro o nome dela, mas uma dessas entrevistas aí, porque foram muitas, né, teve muita reação. Ela falou, agora eu vou ter que escolher melhor meus parceiros, de repente... Aí, a gente fala assim, tem um negócio chamado casamento, que é muito interessante. Você escolhe um só, aí você é fiel, ele também. E aí vocês não correm esse risco. E se tiver um filho, tem alguém para te apoiar. É uma coisa interessante, é uma novidade aí que parece que família, né? É um negócio que ajuda nesses casos. É né? isso. Ajuda bem, cara. Eles vão descobrir isso. É isso que eles sempre descobrem a mesma coisa que a gente anos depois. É isso que eles vão acabar descobrindo. Pô, mas sabe o que acontece, Kim? Que eu reparei nesse caso aí, né, na notícia da greve, etc. Cara, que é muito interessante. Que é o seguinte, o pessoal... na verdade, eles já esperam uma decisão, né? Eles já esperam uma forma de pensar. Quando a Suprema Corte vai lá e fala, cara, esse caso não vale, que na verdade ele falou assim, vale para os estados, cara, o estado regula. Então ele falou que derrubou um caso que tornou de forma geral, né, ampla, e botou de forma específica, deixou o estado regular. Cara, aí nesse momento, a Suprema Corte deixa de ter legitimidade. Todo mundo começa a questionar do outro lado, né? Não, pô, isso é um absurdo. Aí vem juiz aqui que fala que não pode questionar decisões de outros países. Aí o cara daqui da Suprema Corte que fala, nossa, um retrocesso. Como se andar pra frente ou pra trás fosse uma medida de ética, né? Andei pra frente. Não quer dizer nada, teve a bomba atômica que a gente falou e não foi eticamente bom, né? Então, assim, cara, é impressionante que, na verdade, o que você nota quando acontece esses casos é que não existe uma
integridade, uma honestidade intelectual na discussão e de respeito às instituições. O que existe é usar as instituições para atingir os meus fins. E isso é que a gente nota claramente no meio dessa rapaziada aí. Mas que bom que teve essa decisão do Supremo Corte americana. Histórica e fundamental. E é engraçado, porque eu tenho certeza que, inclusive, dos seus ouvintes, eu tenho certeza que gente informada não entendeu que essa decisão não foi assim, proibir o aborto nos Estados Unidos, que deveria ser, por mim, proibiria. Mas não é isso, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi assim, cada estado tem o direito de decidir se é proibido ou se não é, coisa que é muito americana. Isso é a alma dos Estados Unidos é o federalismo, cada estado tem o seu estilo e a pessoa, se ela quiser, ela muda de estado. Do jeito que estão falando, parece assim, proibiram um direito fundamental. Então, numa frase, todas as palavras estão erradas. Primeiro que não proibiram, segundo que não é um direito fundamental matar o seu filho, coisa nenhuma. Então, assim, o que os caras estão dizendo é uma mentira atrás da outra e cada vez mais é só mentira, porque antes tinha uma verdade no meio, antes era assim, não, vamos fazer a coisa, mas a gente não quer o aborto, é um negócio assim, só em último caso. Exato. Agora já é um direito fundamental. Então assim, cara, vamos festejar esse negócio, porque isso também provavelmente vai ter consequências no mundo, né, porque eu espero que tenha. E porque isso que está acontecendo é um assassinato, como é que é o nome? Um genocídio de criança, da coisa mais indefesa que você pode ter. Agora, que é um feto. Você botou um negócio muito legal, que é o seguinte, cara, o direito fundamental no mundo, ele começou a ser utilizado, e quer dizer, faz sentido que você teve um momento que a Constituição, né, deu no que deu o positivismo lá, que aí, os nazistas se aproveitaram disso, os comunistas e tal. E aí, cara, fala assim, não, a gente tem que ter o controle de constitucionalidade baseado nos direitos fundamentais. Só que começaram a utilizar o direito fundamental como cortina de fumaça para dar um pequeno golpe de Estado e ir, cara, cada vez mais legislando, tirando o poder do legislativo e jogando no judiciário. Então, o que você falou, tem várias coisas que não são direitos fundamentais, que aí vira a interpretação da Corte, né, da Suprema Corte, e que ele usa aquilo como cortina de fumaça para poder legislar e cada vez mais, cara, corromper o equilíbrio de poderes. Isso aconteceu no mundo todo e no Brasil. Sim, e é curioso, só para fechar esse assunto, que o Roe vs. Wade fez, na verdade, foi corromper a Constituição americana. Foi uma decisão errada, claramente errada, tanto é que os argumentos são claríssimos, os argumentos que derrubaram o Roe vs. Wade são claríssimos, e os contras são assim, não, mas já tinha tido uma decisão. Ou seja, eles se basearam quem está contra essa anulação, né, do Roe vs. Wade, fala, não, mas já teve uma decisão há 50 anos. Só que quem está a favor da anulação está dizendo, não, foi uma decisão errada, e está mostrando que não está na Constituição o direito ao aborto. Mas agora eu vou ter que discordar de vocês dois. Agora eu vou ter que invocar aqui um dos maiores juristas do país, continua vivo, e sempre soltando várias pérolas. Quem o acompanha aí nas redes sociais sabe, ele é famoso pelas suas frases de efeito. O cara consegue, às vezes, resumir um pensamento que daria vários tomos em um pequeno tweet. Eu estou falando do Carlos Aires Brito. Esse senhor é sensacional. Ele comentou o seguinte sobre esse caso: se nós homens engravidássemos, interromper a gravidez de uma pessoa com apenas 11 anos de idade seria a coisa mais natural, mais civilizada e justa deste mundo. O problema que eu acho é que ele está um pouco atrasado, né? No retrocesso. Eu acho que ele ainda não entendeu. Eu tenho certeza, se ele tivesse ligado para algum jornalista da Folha de São Paulo e perguntasse, antes de enviar o tweet, tá certo, aqui você acha do português, estou indo pelo caminho correto, ele vai falar, cara, a gente tem 2022 e nesse ponto homens já engravidam. Então meio que o tweet dele já foi até refutado. Mas isso aqui é um dos exemplos máximos, né, dos nossos grandes juristas. É um ex-jurista da maior corte brasileira fazendo esse tipo de comentário. Deixa eu até brincar, né? Quando eu vi o tweet, eu também falei, o Aires Brito tá sendo transfóbico, né? Transfóbico. E casualmente também não houve nenhuma reclamação desses grupos em relação ao Twitter, né? Como sempre, é sempre seletivo. Mas sabe o que eu fico muito chocado com esse Twitter do Carlos, ou Kim? É o seguinte, cara, é a dificuldade. Primeiro, assim, eu acho que reflete tanta coisa, reflete o nível de degradação nosso, intelectual, porque você vê um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal
cara, fazendo um raciocínio tão superficial, tão raso, tão bobo, de Tosco. quinta série. E aí eu acho que é um pouco assim, cara, ele tem dificuldade de se comunicar com o povo. Isso só mostra como o judiciário assim, né, de forma geral, esse pessoal, eles são, cara, uniculturais, né, unidimensionais. Ele não consegue fazer uma comunicação simples. Então ele tem que parar e aí tentar fazer um raciocínio, uma lógica brilhante ali nos caracteres, e aí ele faz uma afetação, né, que no final é um palco, né, cara, uma contemplação de si mesmo, e aí ele faz aquela frasezinha, só que quando ele faz isso fica ridículo. Entendeu? Como tem gente que fica, pô, em vez de falar assim, caramba, o cara me interrompeu, que grosseiro. Não, o cara precisa falar um déficit de civilidade, olha só, e tudo uma reflexão sociológica, né? Então, cara, mostra como o pessoal tá alienado, cara, não percebe o ridículo, porque... É isso que você falou, é ridículo e de uma estupidez, porque assim, o homem... A questão é que é uma criança de 11 anos... todo mundo acha isso uma tragédia. Eu não vi uma pessoa de direita, esquerda, centro que falasse assim, não, tudo bem, faz isso e acabou. É uma tragédia. Você simplesmente... Agora a gente soube que ainda foi consensual, que não teve nada de estupro, que os caras falaram, tá... Claro na verdade teve um estupro bilateral, de acordo com a jurisprudência. porque os dois são menores, exatamente. Não é uma questão tão simples do que eu quero dizer, que foi assim, simplesmente o cara forçadamente fez um... E você vai lá e causa um outro assassinato num late term, como falam nos Estados Unidos, que é uma criança quase pronta para nascer. Então são tantos absurdos, e aí o cara vai dizer que isso, só aconteceu isso por causa do machismo. Cara, o homem vai pra guerra, é obrigatório o exército pro homem, né? A gente comentou isso, eu não lembro se você deu um contra-argumento ali, mas a questão é, o homem sempre protegeu as mulheres. Não é uma questão assim, vamos pegar essas mulheres, vamos deixar ela se ferrar lá, ela tem 11 anos, vai ter que criar esse filho aí, porque... Não é assim, cara. A coisa é muito mais complexa. Um ministro deveria saber que é um assunto muito mais complexo, muito mais... E um assunto pontual, né? Infelizmente no Brasil, talvez nem tão pontual. Mas você repara, pega os twitters dele em geral, Kim, e de outros, né? Cara, é impressionante como eles fazem questão de não se mostrar humanos. Não tem um Twitter que ele fala assim, cara, tô arrasado, que coisa triste e tal. É um poema. É a famosa lição de moral. É um poema, é uma reflexão que quer parecer inteligente. Olimpo, né? É isso. É quase que o cara veio pra fazer uma revelação, né? Então ele não consegue mostrar um sentimento puro e simples, humano. Ele sempre tenta revestir isso de uma intelectualidade, cara, é muito chato. Esse pessoal tá chato, cara. Chato e superficial. Mas é o que você falou também, essa questão da informação, ela foi, do caso, né, concreto, né, ela foi manipulada, cara, né, para criar um sentimento, é o clássico da mídia, manipula para criar um sentimento, para justificar um fato. E no final, ninguém para olhar também a causa disso, né, porque quando a gente fala desse estupro bilateral, de fato, a gente tem que entender se ele apenas pela questão jurídica da idade, né, que óbvio que são duas crianças, indiscutível isso. Sim. Mas se houve uma violência física, porque a primeira ideia era que o cara pegou na rua, arrastou para ir no carro, né, e fez. E a outra é que de repente foi uma relação sexual feita por duas pessoas que não tinham a menor capacidade de saber o que estava acontecendo. Na presença então, mas sob o cuidado de dois adultos, pais que não... Aí você fala, cara, que tá... Bom, de onde veio isso? Aí a gente tem que parar pra pensar o seguinte, pô, cara, a gente passa sexualizando criança, dando aulinha de banana na sala de aula, como é que bota não sei o que lá, explicando uma opção de coisa, desenhando, incentivando, culturalmente, vem a fulana e faz a música senta. Aí, quando a gente planta, né, laranja, quer colher banana. Quando vem a laranja, fala, nossa, que absurdo. Vamos matar essa laranja aí. Matar a laranja. Você fala, já cara, que você começou a falar, isso, inclusive, de educação. Você começou, inclusive, a falar de educação, pra você ver como as coisas estão complicadas. Realmente, assim, que já passou de todos os limites há muito tempo. O Metrópolis noticiou uma coisa que é muito sério. Uma diretora é suspeita de morder um aluno de 4 anos. 4 anos. Isso foi no Rio Grande do Sul. E ela diz o seguinte... Não mordi forte. Não mordi forte. Até antes de comentar, tem outra também sobre educação, que é o seguinte: estudantes pegam água da privada e entregam para professor por vingança.
você vê uma total corrupção, né, do que está acontecendo do comportamento humano, onde a diretora, assim, é literalmente posta mijando no cachorro, né? Sabe que várias coisas me chocaram nisso, mas sabe o que é impressionante? Aí depois você pode por outros primos também, né? Cara, como depois o Metrópolis reclama, os jornalistas, que eles perdem credibilidade. Na hora que a pessoa fala, eu não mordi forte, ela não é mais suspeita. Suspeita é se ela falasse que, não, olha, eu não mordi. Tudo indica que foi você. Você está sendo suspeita. Ela assumiu, eu mordi. Então ela não é suspeita de morder. Isso aí o cara que escreveu, você me desculpa essa idade, é um idiota. Ele, entendeu? É um cara que não domina o português, porque ele não é suspeito, não é suspeita. Ela falou, eu fiz, só não foi tão forte assim. E acha que tem a mãozinha da criança mordida, né? É isso, cara. De repente ela se sentiu, como disse a música no início, ela se reconheceu como pastor alemão e depois achou que estava tudo bem. Cara, não dá para entender, assim, são efeitos cara, realmente da animalização do homem. Isso vai chegando a ser maluquice aí. O que me chocou nessa notícia, nem choca mais, né, porque são tantas assim, é o despreparo de uma pessoa que está dando aula para uma criança dessa idade. O despreparo... E aí a gente fala, o problema não é a educação no Brasil, não é mesmo. O problema é o que vem antes. A educação é só o reflexo do que a gente tem de tudo. Dos pais que abandonam as famílias, porque, sexo casual, tudo bem, não tô nem aí. Aí chega... é legal, você sempre fala isso, da avó, a avó solteira, né? Que já cuida do neto, já não é mais... A filha também já não tá muito aí, quem cuida é a avó. Então, assim, a gente tem uma sociedade totalmente desregrada, desregulada, e aí a gente fala, poxa, mas lá na ponta do iceberg é a mesma coisa do negócio do aborto anterior. O cara quer corrigir o resultado, não a causa, né? Então a gente cai nisso. E aí a gente está falando a gente sempre fala de jornalismo, né? E a gente fala de coisas assim, folclóricas, né? Como esse tipo de notícia e tal. Mas só voltando para juntar essas duas notícias últimas, a do aborto daqui do Brasil, da menina de 11 anos, eles falam fake news mata, quando você questiona a picadinha, quando você... Só que nesse caso, a fake news do estupro, quer dizer, não é bem fake news, mas não foi bem um estupro, né? A gente não foi distorção da forma que apresenta no notícia. Realmente matou uma criança de 7 meses de vida. 7 meses, né, Sim. Um feto, sei lá como é que... antes de nascer, 7 meses... pra mim é uma criança... pra mim não, é uma criança. Pra lei também. E pra lei, exatamente. Então, ali foi um crime mesmo. Eu acho que o jornalista cometeu o crime. E quando você fala uma coisa do tipo, olha, lockdown pode ser perigoso. Pô, fake news! Prende esse cara, tá lá. Eu tenho meu nome numa CPIs aí, por causa de coisas assim, que eu falei que não é nada demais. Cara, nesse caso aí até é pior. Você vê uma picaretagem que é muito, muito cruel, que é o que a gente, cara, sofre muito quando a gente, né, vê a mídia. Que é o seguinte, a advogada da família, ela era colunista de um site também de jornal, e ela pega o caso e divulga com esse ar para poder gerar exatamente esse sentimento, né, de revolta e conseguir obter aquilo que ela estava pedindo na justiça, né? Então ela pressiona o judiciário, né, a juíza, pressiona todo mundo para obter aquilo que ela gostaria. Então você teve uma manipulação clara do sistema judicial, utilizando a massa, utilizando isso. Cara, e com uma fake news nesse caso, de verdade. Uma fake news de verdade, uma mentira, né? Uma mentira. E coitada dessa criança agora de 4 anos, acho que é 4 anos, né, que foi mordida pela... Isso. Foi mordida, não é suspeita, foi mordida pela professora. O que a gente vai falar, cara? Assim, é o nível da barbárie, assim, o professor não é mais treinado, né? Virou o caos, ninguém entende, assim. E ela fala... E interessante... A naturalidade, né? Não foi forte. É isso. É a tentativa de se eximir, que a gente falou no outro programa, da responsabilidade dos seus atos. Não mordi, mas também não foi... Tudo bem, ela não consegue nem dizer assim, eu errei, entendeu? Eu mordi, cara, e fiz uma besteira, explodi, errei. Não foi forte. Tá tudo bem. Seguindo aqui, temos uma notícia também no Metrópolis, que você também se pergunta o que a pessoa queria fazer ao tomar essa ação. E é o seguinte... Crânio de coronel do Exército é furtado de cemitério em Minas Gerais.
Estão Sabe roubando. assim, eu já vi o pessoal, sei lá, revirar túmulo atrás de aliança, sei lá, corrente de joias, ouro, algo assim né? valioso. Joias, mas um crânio? Estão Fazer um roubando ritual, as nossas melhores invocar aí cabeças, Kim. o coronel. Estão roubando as nossas melhores cabeças, Kim. Essa é a tristeza do Brasil. Cara, eu não sei nem o que comentar dessa notícia. Quando você mandou lá na pauta, eu falei, cara... Fica aquele tiozinho indignado, né? Onde nós estamos? Oh, meu Deus! Porque, cara, o cara vai roubar um crânio. Ou é pra fazer bruxaria, que a gente fala aqui. Não, né? às vezes, ou mas pra não é fazer só uma crânio. macumba. Às fazer vezes um... eles vendem para estudantes de medicina. Cara, mas existem meios legais, né? De você Esse é o buscar Brasa, isso, né? O Brasa é intancável. Intancável. O cara que é de medicina contrata um maluco pra roubar um crânio de alguém pra poder estudar. Cara, porque deve ser mais barato. É o Brasa. Cara. Você falando em crânio, etc., esse dia até ouvi que nenhum banguelo vai pro inferno. Por Ah, quê, é? hein? Porque no inferno é um local de choro e ranger de dentes. Ai, que... Meu Deus do céu. Beleza. Mas seguindo aqui, pra gente falar um pouco de tecnologia sem sair desse assunto. Alexa. Vocês têm Alexa em casa? Não, graças a Deus. Também não. Vocês têm cara que tem, viu? Mas estão com vergonha de assumir. Não, Não, não. não tenho não, não tenho não. Tem aqui a notícia do Estadão falando o seguinte, que a Alexa vai ser capaz de imitar voz de pessoas mortas. E eu fico me perguntando o quê? Como contato imediato, terceiro grau, o que tá acontecendo aqui? Já não basta ela ali escutar o dia inteiro, ainda vai ter que imitar a voz de quem já morreu. Cara, Qual a necessidade disso dentro de casa? você já imaginou a loucura que vai ser isso daqui a alguns anos? Porque hoje a gente pega alguns discursos gravados, né? E você ouve históricos, né? E daqui a alguns anos, cara, você não vai saber mais se é verdade ou não. Se o discurso foi feito por aquele cara mesmo. Se o cara falou de verdade ou não. E com a. Assim, Deepfake, essas coisas. Né? com a perda de memória das coisas, eles vão usar como prova para reconstruir a história. Ah, não, olha lá, o cara falava isso mesmo e tal. Vão. Cara, que Nem loucura. Orwell imaginou algo tão surreal, Cara, né, impressionante. Impressionante. E- cara? Não, vai lá. Não, a gente gosta de falar que às vezes a ficção é mais real que a realidade, né? Porque ela consegue condensar algo que está no real. Porque a ficção, quando falamos de literatura, ela não é simplesmente uma coisa inventada e pronto. Ela, apesar de não ser real, ela tem elementos da realidade que você pode usar para aprender, enfim. Eu não sei se você assistiu, Kim, o Black Mirror fala sobre um... Já assisti, já. Tem um dos capítulos que é um cara que ele morreu e a viúva, sei lá, compra um robô dele. E, cara, é surreal, porque a gente sabe, é a alma é a alma, não tem robô que vai mudar isso. Então, quando você... As pessoas deviam olhar a ficção e aprender um pouco com ela e falar assim, cara... Cuidado com esse negócio, porque vai dar merda, né, bicho? Eu só consigo... Eu vejo essa notícia, eu só consigo pensar assim, cara, vai dar uma... Você imagina que daqui a 40 anos, cara, internet rolando solta e tal, e os caras, pô, com esse negócio dizendo, contando como era a história e aparecendo gravações sobre pessoas que não estão mais aqui, dizendo, ele falava isso mesmo, olha lá, os caras achavam isso aqui, e ninguém mais vai saber o que é verdade ou não é, cara. Pegando o Ad Hitler, né? Pega o Hitler fazendo o discurso do Papa João Paulo II. Isso. Assim. Fala, nossa, ó, viu, ele não era tão mal assim. E mais, né? Se o cara consegue emular, né, a voz de pessoas mortas, cara, obviamente ele faz com a mesma tranquilidade voz de pessoas vivas. Sim. Então, cara... Mais fácil ainda. Pô, vamos passar os próximos 1000 anos soltando Lula. Toda hora vai aparecer uma gravação que inocenta ele. Olha, ele não disse isso. Agora vai ser uma loucura, porque, cara, assim, você começa a perder... as coisas começam a perder credibilidade como um todo, né? Você não sabe mais o que é real, né? Agora, até você vai dizer, pô, será que eu disse isso mesmo? Posso ter dito, aparece pois eu, né? Pois é. Agora, tem um ponto, né? Há 200 anos,
a gente não tinha gravador, não tinha nada dessas tecnologias. E as provas eram obtidas de formas diferentes do que... De repente a gente vai voltar para esse tempo. Ou seja, tudo vai ser descredibilizado, a gente não vai ter como... E a gente vai ter que buscar outras formas de provar as coisas, inclusive provar a história, né? De provar... É interessante. Por isso que a Globo já está na vanguarda, né? Por isso que a Globo e o Metrópolis estão na vanguarda e já coloca, é suspeito. Exatamente. Quem garante que realmente foi a diretora que falou? Vai que foi um áudio. Áudio da Alexa. E aí Olha aí. Exatamente. E tem uma coisa, eu acho que nesse caso a notícia é para dizer assim, se você perdeu um ente querido, você vai poder conversar com ele, sei lá. Eu imagino que seja por aí, né? O que levou o cara a escrever. E, cara, também é preencher um vazio que não vai preencher uma pessoa morta. É melhor você assumir. A gente tá com medo de assumir que a gente morre também. Que o mundo... Então, assim, a gente tem que lidar com aquela pessoa que se foi de outra forma. E a gente tem que aprender isso. Não adianta querer fazer ela viver, porque ela não vai. E vai ser uma decepção horrível pra você, né? Vai ser aquela frustração. E aí vai ser mais uma frustração que, dentre as tantas que a gente tem. Ô Kim, sabe o que me espanta na tecnologia? É que o cara consegue emular, né, a voz de pessoas mortas e ao mesmo tempo não consegue consertar a nossa impressora. Por quê? Como é que o cara faz isso e uma impressora simples você não consegue... O Bluetooth não funciona. Eu odeio o Bluetooth, cara. Nunca funciona o bagulho, nunca conecta. Aliás, Kim, sabe o que uma impressora disse pra outra, não? Lá vai. O inimigo do morro. Conta aí. Aquela folha no chão é sua ou é impressão minha? É muito eu conheci essa aí. Não, tem um aqui que é a tua cara. Tu aí, Arthur, ele também, né? Tem ele também, músico aí das noites. É o seguinte, vocês aí que já deram muitos perdidos na vida, agora, que a Globo tava discutindo, não sei se era no programa da Fátima, mas tava falando o seguinte, que dar um perdido virtualmente é um tipo de abuso. E tem até nome pra isso, é ghosting. Ghosting. Olha que beleza, hein? Falar disso. Ai, o que seria dar um perdido virtual? É tipo assim, a menina fala, oi, sumido, e você sumiu mesmo. Olha... Vai trocar o WhatsApp. Cara, eu fico com pena dos meus filhos, de verdade. Como é que eles vão se relacionar? Como é que eles vão ter segurança? Já é difícil, cara... Eu sou tudo isso, pré-rede social. Você chegar numa menina, era uma coisa, você vai levar um não, você vai no... Agora não é que você vai levar um não, você pode ser preso porque é acusado de estupro, só porque ela, no dia seguinte, falou, não gostei mais de transar com ele, eu acho que... você pode ser acusado de ghosting, você pode... Cara, fica em casa, então, vai. Por isso que tem os incel aí, você fala, como é que eu vou me relacionar com alguém assim, né? Então, e é engraçado porque isso é ruim pra mulher também, né? Se você deu um fora na mulher, por mais que não seja muito elegante você simplesmente sumir, né? É bom você ser homem o suficiente pra falar, cara, não rolou e tal. Mas ainda que seja assim, você tá fazendo um favor a ela, que ela não vai ficar iludida em cima de você. Ou seja, até as coisas mais básicas. Você não pensa 2 segundos, você tá judicializando uma coisa que é uma relação humana, cara. É surreal. Pô, mas peraí, irmão, elas também dão ghosting pra caramba. Você pegava o telefone da Night lá, ligava, o telefone era errado, o nome dela, ela falava que era o nome da amiga. Aí depois, quando começou a surgir rede social, WhatsApp, você mandava uma mensagem, ela não respondia, te bloqueava. Não é só a gente que dá ghosting, não. Eu não sei o que é isso. Sabe o que acontece, cara? Eu acho que... Como é que alguém leva isso a sério, cara? Que é um tipo de abuso. E aí, sabe o que acontece? Qual é abuso? Sabe o que acaba acontecendo? É aquela velha história. Se fio é estupro, se tudo é estupro, nada é estupro. Sim. O dia que uma mulher aparecer como... Nesse caso que a gente falou agora. Fala assim, eu fui estuprado. Você fala, puta, será que foi mesmo? Será que não foi? O cara só chegou, deu uma cantada maldada, não sei o quê. Aí você começa... E aí as meninas que realmente sofrem abuso, sofrem assédio de verdade... acabam descredibilizadas por causa dessa bobagem que os caras estão fazendo. Isso aí. Essa matéria foi de onde? De Metrópolis, quem? Essa matéria foi do Globo. Não, foi do Globo. O programa da Fátima. Programa da Fátima. Realmente... Mas aí falando aí, né, como tá difícil de viver, problemas psíquicos, né, complicadíssimos. O Folha de São Paulo tava falando o seguinte, que o dano psíquico é maior se menina grávida tivesse mantido a gravidez. E o que me chama a atenção é
Dano psíquico é como se você quisesse quantificar a coisa em valores, números, para você falar, não, isso aqui é pior do que isso. Isso. Algo que é tão subjetivo. E, cara, pesquisas... nos Estados Unidos, principalmente, que é um lugar que tem muita pesquisa de todos os lados e tal, mostram que as mulheres que abortam, muitas se arrependem muito. E, assim, a grande maioria carrega isso pro resto da vida. Não é uma coisa fácil. O nego fala como se aborto fosse lá tomar uma injeçãozinha, acabou. Sim. É um negócio invasivo, é feio, enfim, você está matando seu próprio filho, não precisa dizer mais nada. Qual dano psíquico pode ser maior do que você ter na consciência que você matou o seu próprio filho? As mulheres que percebem o que fizeram, tem umas que vivem na ilusão de que não fizeram isso a vida inteira, tudo bem. Mas as que percebem têm um dano psíquico infinitamente maior do que uma que teve que cuidar de um filho com dificuldades financeiras e não sei o quê, ou de um filho que tem um problema, né? Porque agora tem essa coisa eugênica. Se ele tiver síndrome de Down, é melhor não ter. Sim. Você vai, e às vezes você descobre o amor. Tem isso. Você descobre o amor na dificuldade. O amor é isso, né? Quando você está sofrendo, você está se doando e de repente você fala, nossa, eu era um jovem idiota que achava que o meu filho ia me dar problema, mas no final ele me deu sentido. Isso. Quantas, né? E essas histórias a gente não vê sendo contadas. Aliás, quando contam, fica muito engraçado. No New York Times, se eu não me engano, fizeram uma matéria enorme sobre uma mulher. Olha, ela teve gêmeos porque no Texas é proibido abortar. E agora, hoje, ela fica em casa e ela poderia estar no cinema com o marido, mas ela está aqui. E a última frase... Isso era para ser pro pessoal... Pro pessoal ser contra, né? E a última frase ela fala assim, nossa, mas realmente me deu sentido, eu não sei o que seria de mim sem os dois. Cara, é uma propaganda pró-vida, praticamente. Você sabe que eu conheci um cara, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele é um empresário razoavelmente bem-sucedido, tá? Bem-sucedido, razoavelmente não bem-sucedido, entendo, bem-sucedido. E ele estava no segundo casamento, e o casamento que ele teve, a atual mulher dele já tinha um filho com paralisia cerebral. E um dia a gente, conversando, nunca, né, perguntei no assunto, né, tal, a gente... E aí ele mesmo tocou no assunto, ele falou assim, cara, você sabe que esse menino é minha vida, ele deu sentido à minha vida, ele já tinha filhos do primeiro casamento, mas ele falou assim, cara, eu vivo hoje mais velho, eu vivo pra ele, e isso me dá uma energia e tal, e eu aprendo muito. E aí ele descobriu um outro tipo, um ato de amor daquilo ali. Claro que, assim, não é todo mundo, não é, a gente tem que ter cada caso, mas é o caso que você falou. No caso da notícia do Kim, o que me impressiona é o seguinte, amigo, se agora a gente estivesse aqui, né, e surgisse uma notícia, a gente fosse interrompido, cara, que apareceu um extraterrestre aqui em São Paulo, em 20 segundos a CNN, Daniela Lima, a Folha ia aparecer com um especialista dizendo, cara, fulano já entenda, né, já aparece um especialista para comentar o caso. E isso é impressionante. Agora, essa tendência que está rolando já não é de hoje, cara, de botar a psicologia como uma ciência rectrix, né, a mãe, a organizadora das ciências, cara, é um negócio que é muito ruim. Porque, como se ela fala assim, ó, já surgiu uma especialista que tira uma foto, eu vi a foto apenas, né, ali a matéria, cara, com um ar de sabedoria, auto-intitulada, né, e ela vai lá e coloca, cara, o dano psíquico é muito maior assim, aceitem, né, determinando isso. Cara, eu acho isso de uma crueldade, de uma falsidade, desonestidade gigante. Por quê? Virou moda esse tipo de coisa. Daqui a pouco você vai dizer assim, pô, conto ou não conto pro meu filho, né, se Papai Noel não existe? Pô, peraí, deixa eu perguntar para a psicóloga antes, para ver o dano possível, o momento, vai juntar uma turma de trabalhos acadêmicos, mandar... Quer dizer, no final das contas, você tá... Essa matéria... ela é muito perversa, cara, por vários fatores, porque é sempre tirando de você o poder de decisão e transportando para um psicólogo, esvaziando a tua decisão, né, de como pai ou mãe, e ele, em vez de ser um consultor ou alguém que você possa recorrer para perguntar se você quiser, ele vira, cara, o dono da verdade, o guru, e tudo passa a ser tese psicológica. Só que eu quero lembrar, cara, esses caras aí, como a gente conversou outro dia, já tiveram teses eugenistas.
Lobotomia, racistas, foram eles que inventaram lobotomia. Preconceituosas, já tiveram. Ah, é melhor, entendeu? Já tiveram, cara. Inclusive o cara que, o Lombroso, que media a cabeça das pessoas para saber se o cara era criminoso ou não, que é um dos pais aí da antropologia, da sociologia, esses caras tiveram teses racistas. Cuidado com essa maluquice aí. Eu acho que é fácil. Vai numa faculdade de psicologia, passa 3 dias lá, que você nunca mais vai num psicólogo na vida. mas não aqui, que não tenham bons, né? Sim, não, mas é porque existem bons psicólogos. Seguindo na linha da ciência, das pessoas que têm razão, a Beatriz Queiroz escreveu no Metrópolis, ela tá dando repercussão, né? Só tá noticiando. Às vezes ela concorda com isso, que Robert Pattinson é o homem mais bonito do mundo, segundo a ciência. Conhecido como vampiro de Crepúsculo, o ator conquistou o topo do ranking da beleza por ter um rosto que se aproxima da proporção áurea. Segundo a ciência, Kim, todos os seres humanos têm um seio e um seio não. Um seio sim, um seio não. Todos os seres humanos têm pênis e vagina. Porque se você pegar todo mundo, dividir por 2, a média vai ser assim. Então, assim, se você... Essas coisas de segundo a ciência é fogo, né? Porque, tudo bem, a ciência é um guia pra gente, mas não pode ser a verdade absoluta. É só olhar pra cara desse cara, você vai... Esse é o maior... como é que se diz? É o maior indicativo de que a ciência está com problemas. Olha a cara do sujeito. Não, mas não é só por isso não, velho. É porque é o seguinte, primeiro que a gente não participou. Não é feio, mas, cara, não é o cara mais bonito do mundo. Eu não participei. Então, sinto-me, como diz a galera da modinha agora, sinto-me prejudicado. Mas, tirando isso, é o seguinte, cara, isso é uma besteira gigante, porque por trás disso não é uma notícia boba. É a ideia de que existe um critério quantitativo objetivo positivista, que é o positivismo, é isso, que vai determinar o que é o belo, o que é o verdadeiro, o que é o correto, e ela não é um instrumento. Esse é o maior erro de todos, cara. É encarar a ciência como um instrumento, né, de verdade absoluta, de resposta certa, e não como instrumento de investigação. Então o cara vai falar assim, Lei Áurea. Quem disse que é Lei Áurea? Só porque o número é áureo, né? Não, Lei Áurea, puta. Eu ia falar disso. O número áureo, proporção, né? Áurea. Proporção áurea. Que aqui, pô, tem na... inclusive na tua impressão digital, né? E outras tantas. Cara, como a proporção áurea, ela vai determinar a beleza. Antigamente... Eu digo isso aí, há 20, 30 anos atrás, o critério era a simetria do rosto. Sim. Quão simétrico era o rosto. Agora tem a ver com, né, a proporção áurea, um outro tipo de proporção. Quer dizer, no final das contas, é um positivismo que o cara vai aos poucos te implantando a ideia de que a ciência, né, tem uma regra que aponta para respostas certas, definitivas, únicas, e que não é verdade. Aliás, isso é anticientífico. É curioso porque você é sempre aquela coisa da ordenação, né? Você está colocando a resposta científica acima até do seu olhar para a coisa, né? Uhum. Então, assim, o que é feio, o que é bonito, eu não estou falando que é subjetivo, existe o feio e existe o bonito, tá? Sim. Mas existem coisas belas que a gente não consegue explicar muito porque cientificamente. Você olha e fala assim, não, isso é bonito. Às vezes uma moça... Né? As mulheres mais bonitas do cinema tinham sempre um defeitinho, um dentinho torto, um não sei o quê. Isso. Aquilo é que dava o toque especial. Então, é uma grande bobagem, né? Mais uma grande bobagem do Metrópolis. Parabéns. Daí é o Trielli tentando justificar a namoradinha tortinha que ele tinha no passado. Mas ali é o charme. O pior que eu tenho um amigo meu. O pior que eu tenho um amigo meu, que ele sabe disso. Nossa, ele veio pra cá. Nossa, ele namorava uma japonesa, a gente chamava de Dentinho. E ele queria falar pra gente que o Dentinho que era o charme. Mas não tem como, velho. O negócio era... Meu Deus do céu. Mas enfim, olha, tá falando aqui de... Toda panela tem sua tampa, como dizem. Toda panela tem sua tampa. Bonito, né? Eu tô aqui lembrando de Dentinho agora. A gente falou aqui de julgar a beleza, né? Dar aqui um cavalo de pau no assunto. Ficar nos julgamentos pra falar de justiça. Que é uma notícia que chamou minha atenção porque eu nunca pensei que isso fosse uma questão de justiça. Mas o Globo veio para ensinar, né, e explicar para você o que é, eu não sabia. É o seguinte, o que é litigância climática? Entenda como ela funciona e com o que as empresas precisam se preocupar.
Eu fui pesquisar aqui o que é litigância climática. Eu não fiz esse dever de casa. O que é litigância climática? Eu falei, cara, não é as empresas que têm que se preocupar, somos nós, cara. Porque é aquela coisa do ESG, me corrija se eu estiver errado. Europa sem gás. Se você está fazendo crime contra o ambiente, que hoje em dia qualquer pum de vaca é crime contra o ambiente, né? Não é assim que você está jogando veneno no Rio Tietê, você está peidando, já está fazendo crime contra o ambiente. Aí o Estado pode te punir legalmente. É isso, Mark? Isso aí. Antigamente, o cara soltar o pum no elevador a porco. Hoje é assassino. Criminoso. Assassino? A litigância climática é basicamente disputas judiciais que têm a ver com questões ligadas ao meio ambiente. Sim. E que vem crescendo aí nos últimos anos devido a vários problemas. Aí a matéria do Globo dá um exemplo, que foi um caso que aconteceu na Holanda, que foi assim, bem marcante, porque foi contra a Shell. E o caso foi movido, inclusive, com base no Acordo de Paris. E aí multando a Shell por causa disso, reduções das emissões de carbono, isso, aquilo, outro. E no fim do dia você fala assim, cara, estamos chegando naquele momento onde vamos ter que pagar para respirar. Porque o peido já está esquentando o planeta. Aí daqui a um dia a gente vai ter que pagar para respirar. A gente já paga multa por peidar, agora vai... Ô, Kim, sabe, eu falo muito com o nosso editor aqui sobre esse caso. Não sobre o Pum, né? Porque ele também tem esse mau hábito. Mas é sobre a questão da indústria. É interessantíssimo, cara, como o direito, a justiça, ela consegue criar um campo específico para produzir toda uma indústria. Porque essa brincadeira de litigância climática, daqui a pouco vai ter doutrinador, sim, especialista, curso de pós-graduação, livro, escritórios especializados. Aí o cara cria toda uma indústria e aí começa, cara, é impressionante essa alienação, cara, que os caras têm. Eu uso muito essa palavra porque realmente está tudo virando uma alienação. E aí começa o cara a se autorreferenciar e quando você vê, tem uma indústria montada, cara. Tem um selinho, tem um escritório, tem uma lei, tem um especialista no assunto, você precisa de um parecer. Caramba, velho, que loucura isso. Eu só quero lá produzir minhas coisinhas, só quero isso, trabalhar. Só quero soltar um pum em paz, né? Sobre Pum, vocês conhecem os três irmãos? Pum, Respeito e Cala a Boca? Não. Não conhece? Ah, essa é clássica. Diz que tinha três irmãos, Pum, Respeito e Cala a Boca, e Pum foi preso. Aí Cala a Boca chegou pra Respeito e falou, cara, vamos lá na delegacia, vamos soltar o Pum. Aí foram lá, né? Aí o Respeito ficou lá de fora, Cala a Boca entrou, aí o guarda chegou, e aí, bom dia, como é seu nome? Cala a Boca. Oxe, como é seu nome? Cala a Boca. Cadê o Respeito? Tá lá fora. O que você veio fazer aqui? Me soltar o Pum. Ai, que vergonha. É legal que é piada pra contar pro meu filho, né? É isso. Não existe mais, né? Não existe. Não tem mais, não. Mas aí, seguindo aqui, nesse ramo, eu quero ler 3 notícias e explicar um pouco antes de comentar, porque eu acho que elas são um pouco contraditórias. E é o seguinte, primeiro vem a Yahoo Finanças falar o seguinte, um caminho sem volta. Vegetarianismo é necessário e tecnologia traz adeptos. E aí eles falam, batem bastante na tecla da questão que a maior parte das terras, quando você olha, né, 77% são usadas para a pecuária, só que só são responsáveis para gerar 18% das calorias. Elas não pensam nos macronutrientes, apenas questão calórica. Aí depois vem Depois fala da crise da obesidade. Pois é. Aí depois vem a Bloomberg para falar o seguinte, estudo climático sugere que até o vegetarianismo tem pegada de carbono intensa. Ou seja, aí eu falo, tá, a gente vai comer o quê? Aí depois você vai ler aqui a terceira, que é da Ecoa do UOL. Alô, mãe, pai de planta. Essa thread é pra você. Já pensou em cultivar plantas alimentícias em casa? Aí você fala, pô, carne faz mal, o vegetarianismo também. E ela tá falando em pai e mãe de planta, aí, meu filho, aí vai ser infanticídio. Olha, troque sua samambaia por uma criança pobre. A gente já tá indo para outros patamares, né? Cara, olha... Pior, cara, agora que eu tô zoando, tinha um casal que eu conhecia alguns anos atrás, ele foi um dos primeiros a entrar nessa onda maluca do pai de pet. E se você fosse na casa do cara e não cumprimentasse o cachorro,
ele ficava chateado, cara. Você não vai falar com o meu cachorro? Aí você tinha que ir lá e falar, pô, tudo bem e tal, como se fosse o filho. Agora você vai ter que falar com a samambaia. Já falou com a minha filha? Cara, ô, você tá mais verde hoje, tá bonita. Não, e volto a falar, da outra vez a gente falou, teve gente que reclamou nos comentários, né? Eu adoro os bichinhos, adoro mesmo, eu gosto muito de cachorro, gosto muito de gato, meu pai tem 2 gatos, eles são meio, não falam muito com as pessoas, são meio antissociais, mas eu adoro os gatinhos lá, e gato normalmente fica mais em casa mesmo, apartamento e tal, não é esse o problema é você colocar ele num patamar humano, né? É isso. Mas eu acho engraçado essas matérias que aí você vai ler e sempre o especialista é um militante vegetariano, que a gente já sabe que já mentiram muito a respeito de dados e coisas assim. É sempre um militante ecologista. Nunca é um cara assim, pô, eu peguei lá os dados e vi, não sei o quê. Então, os caras estão querendo empurrar a goela abaixo, quer dizer, tirar da nossa goela o nosso churrasquinho, um negócio tão simples, um negócio que a gente gosta tanto. Não é esse mal todo pro mundo, não adianta vir falar que pecuária acaba... Aliás, os pecuaristas, deve ter alguns assistindo, porque você é um cara muito respeitado por aí, eles precisam se juntar e falar assim, meu, chega desse negócio, vamos fazer pesquisa, vamos ver que não é tudo isso, vamos ver que a carne tem que voltar a ter esse, e de um jeito dentro da cultura pop, né, porque o que acaba falando é que é cool, porque, sei lá, o Steve Jobs não comia carne, ou os caras não sei o que, os carnívoros têm que sair e falar assim, não, eu como, eu sou legal, eu gosto de coisas bacanas, eu não sou aquele cara, a caricatura que as pessoas fazem, porque é um absurdo, cara, se tirarem o meu hambúrguer, a minha carninha, aí eu vou pro pau, bicho. Pô, cara, eu como diariamente, continuaria comendo. Pois é. E já que a gente falou de pai de planta, temos aqui as nossas últimas notícias, né? Fazer as atualizações, tudo ligado à família. Semana passada falamos do macaco-aranha, ele veio a óbito aí, né? Num confronto de tiros entre traficantes. Mas o primo dele segue vivo e foi visto no Piauí amolando uma faca. Quem diz isso é o Metrópolis. Macaco é visto amolando faca e assusta moradores no Piauí. E aí? Só podia ser primo do macaco-aranha, né? Eu tô vendo vocês numa moagem com esses macacos. Aquele macaco lá que tava amolando a faca. Eu vou falar um trem pra vocês aqui. Que em Goiânia tem um areião lá, o Parque Areião. Os macacos lá, moço. Os macacos lá é tão lazarento que eles roubam os trem de sua mão. Minha mulher tava bebendo uma água de coco lá, que ela tava fazendo a cirurgia da mãe dela um dia desse. E aí sentou lá, pediu pro cara abrir lá o coco, sabe? O cara abriu o coco, descascou. Você não é de ver que o macaco voou na mão dela e carregou a sacolinha com os cocos? Ó, o macaco prego é o bicho mais inteligente. Todos são inteligentes, mas o prego é mais. Eu vou contar um trem pra vocês bem aqui. Eu fui atirar num gorgo uma vez, um aguariba, lá no Pará. Daí a hora que eu meti a 20 no rumo dela pra me atirar, toma mais um aqui. A hora que eu meti a 20 no rumo dela, ela pegou no peito bem assim, ó. E apertou o peito e saiu leite. Saiu leite. E eu vi sair leite. E o fiotinho dela tava agarrado na cacunda dela. Tá entendendo? Então os bichos é espertos. Aqui no Goiás eles bebem, você pega a lata de cerveja, bebe, rouba o que tiver na sua mão e vai embora. O negócio não é mole não, moço. Macaco prego é o bicho. Bora, Brasil! Meu Deus do céu. Cara, eu acho que esse aí deve ser o macaco prego, mano. Que é ferreiro. Aliás, sabe por que o macaco prego não vai no mar? Por causa do tubarão martelo. Tubarão martelo! Aê! Finalmente. Ela roubou minha piada. Eu falei, não, um dia eu vou responder uma dessas. É muito bom. Mas, não, e aí? Kim, falando em animal, você soube do canguru que foi num bar aí na Austrália, né? Você ficou sabendo? Teve um canguru que foi no bar aí. Você não viu essa notícia? É mesmo? O canguru foi lá, tomou um uísque, e aí quando foi pedir a conta, o barman falou pra ele, pô, desculpa perguntar, é que eu nunca vi um canguru entrar num bar. Ele falou, também com esses preços?
Vai lá. Não, o pior que você falou de Austrália, tem um aqui também. O Metrópolis fazendo a cobertura da Austrália do mundo animal. Idoso é flagrado dando golpes de frigideira em crocodilo na Austrália. Olha lá, o crocodilo Dandy. Aqui no Mundo Brasil animal. ele ia ser preso por agressão animal. É. Cara, mas eu queria voltar ao macaquinho prego. Deve ser muito maneiro ver o macaquinho afiando a faca, né, cara? O macaquinho... Você lembra que tinha um vídeo, cara, que passava os caras no Congo, aí eles brincando com macaco, não sei o que, aí já era acho que um orangotango, né? Não lembro. Mas aí ele pega a metralhadora de um deles, cara, desarma e começa a atirar a esmo. Precisamos falar da criminalidade dos macacos no Brasil. E do vício também. O macaquinho afiando faca no Piauí, olhando assim, ó. Pô, Hashtag precisamos falar dos macacos criminosos. Não, e tem também a questão do... Você falou de orangotango, tem aí o primo deles, né? Orangotango ameaçado de extinção é visto fumando. Aí. O zoológico é criticado. Olha aí, ó. Cara, o que imagina, coitado do orangotango? Por que o zoológico é criticado? O cara tá em extinção. Ele olha e fala assim, cara, meus amigos morreram. Minha família morreu. Deve dar uma deprê, né? Vou fumar um Vou fumar um cigarrinho. cigarrinho, tomar um uísque. Ouvir aqui um Led Zeppelin, vai ficar curtindo os momentos finais, né? Tem que parabenizar o zoológico. Como é que o orangotango começou a fumar cigarro? Então, esse aí devia estar do lado daquele pontinho vermelho, né? No meio da mato. Como é que é? O morango tango. Ai, meu Deus do céu. Eu tô começando a me soltar agora. Fodeu. Meu Deus. Volta a se prender, então. Inimigos do humor. E ainda sobre questão de animal, tem mais uma. O Metrópolis realmente vem se destacando na cobertura animal do Brasil, que é o seguinte: mulher doa pincher, se arrepende e caso vai parar na justiça. E aí, depois que ela foi para a justiça, a decisão final foi o seguinte: que a mulher que doou e se arrependeu, ela podia pegar o cachorro de volta, desde que ela comprasse um novo animal de estimação para a pessoa que acabou recebendo o cachorro dela. Ó, olha aí, agora vem um insight também interessante. Você vê como as pessoas sabem que bicho é bicho e gente é gente? Imagina que você dá o seu filho para adoção e depois você se arrepende e fala, não, me dá outro filho que tudo bem. É isso. Não é, né? É porque é substituível. Não, é insubstituível. O cachorro é substituível. Achei que foi uma boa solução até, na verdade. Achei que, tá bom, pega lá outro pincher, dá pra ela. Cara, eu queria saber muito se o coroa que bateu com a frigideira na cabeça do jacaré é o Joaquim Teixeira. Tem que ver se ele não tá na Austrália, entendeu? Você tava pensando sobre isso. Imagina o cara ver um jacaré aí pega a frigideira e dá uma espancada na cabeça do jacaré porque o jacaré voltar. É muito old school, né, cara? Ainda existe masculinidade que não é tóxica, graças a Deus. E é o que salvou as pessoas aqui dali, né? Oi? Pois é. Não, e só pra gente fechar aqui, nossa última notícia, porque a gente também, toda semana, na verdade, eu nem coloquei aqui, mas só pra dar uma atualização, um assunto que a gente também fala toda semana, né? O filme Top Gun, primeiro lugar do mundo aí, mais de 1 bilhão de arrecadações. A gente vem falando todos os programas, mas de quem a gente também fala, e a gente encerra com isso, é o senhor Sérgio Fernando Moro, nosso maior boletador aí do Brasil inteiro. Olha ele aí. E um cara conhecido por boletar como ninguém, né? Mestre do boleterismo, professor do Nando Moura, aparece aqui na capa da Veja. Após calote, ex-marqueteiro de Moro calcula quando verá a cor do dinheiro. E aí? O cara, além de traidor, que fim levou? É caloteiro. Ó, Sabe que o Moro... Aliás, lembrando do Moro, né? Que a gente não contou da última vez, pô. O que o Pato falou pra Pata? A gente não contou? Não. O que o Pato falou pra Pata? Vem cá. Eu acho que eu contei. Contou não? A gente contou o que o Pato... quando o Pato, eu acho que você contou no primeiro, mas eu vou falar de novo. Falar em Moro, a gente quer falar em Pato. O Pato, quando pede a pata, é viúvo ou manco, né? Você falou, acho que no primeiro dia. Não falou. Não? Então, olha, o Pato, quando pede a pata, fica viúvo ou manco?
Enfim, mas é engraçado, esse programa devia se chamar Notícias de Quinta no Animal Planet, né? Uma coisa assim, porque a gente tem falado de animal. Ó, a gente falou do orangotango, a gente falou do macaco, agora do pato. É porque o Metrópolis está especializando no notícia de animal, porque, cara, ele está especializando na ausência de notícia. Então o cara fica ali e fala, puta, só notícia que não tem... E agora tem umas notícias boas, né? Tipo, aumentou o emprego, não sei o que, os caras têm que... Não fala isso não, fala... Ou então quando fala, aumentou o emprego, mas... Né, aí... Mas eu acho que depois que eles levaram acho que o Noblar, né, para fazer as colunas lá, eles se especializaram realmente em animais. E é legal eles terem feito isso. Mas o Moro, agora falando voltando a Marreco, o Moro, cara, é o Moro, né, o Kim? Pô, o Moro é boleteiro caloteiro, é isso aí. Entendeu? Acho que depois que a Cruzoé quebrou, pô, ele não tá conseguindo pagar as contas e deixa o dinheiro lá em Washington. Imagino que seja isso. Cara, eu fico pensando, é um personagem trágico, né? A quantidade de más escolhas que o cara fez desde o começo da Lava Jato, quando começou a passar pano pro PSDB e depois largou a coisa. É uma atrás da outra. O cara vai escolher, sabe? Parece aqueles filmes que o cara vai escolhendo errado. Você fala, não. Breaking Bad, sabe? Sim. Você fala assim, não. Não, cara, Breaking Bad é muito sofisticado pro Moro. Ele é mais aquele cara do teatro do absurdo. Ele é do teatro do absurdo, entendeu? Você olha e fala assim, cara, que é isso, cara? O que esse cara tá fazendo? Assim, é tudo uma série de lambança mesmo ali. É meio Peter Sellers do judiciário. Não, a gente falando, Moro é o Biden caindo parado na bicicleta. É isso aí. Não tem condição. Mas é isso. Chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado por vocês que ficaram até aqui. Lembra aí daquela curtida, aquela compartilhada, você vê no canal, né? Contar pra todo mundo, ativar o sininho e voltar, obviamente, semana que vem. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fomos! Valeu. Valeu, Kim. Boa viagem de volta. E aí, ó. Valeu.